em seu coração aquilo que Ele vai nos transmitir, que cale a voz humana e fale o Senhor através de sua boca. E em nome de Jesus, ó Deus, que nós também, ó Deus, estejamos com os nossos corações preparados como aquela terra boa, ó Deus, para receber a boa semente. Abra nossa mente, o nosso coração, para não só guardar, mas também para praticar a Tua palavra. Assim nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Hoje nós vamos falar sobre reconstruir muralhas. Vamos falar de restauração. E como Deus é maravilhoso, né? Nosso primeiro louvor hoje, nós cantamos: restaura o meu ser para o teu louvor. Olha que graça, que maravilha que é o Senhor. É um diálogo maravilhoso esse culto, né? A gente vem, fala com Deus, aí Deus responde através da sua palavra. Aí Ele nos desafia a nos humilharmos, a pedirmos o perdão, e Ele vem e traz o bálsamo da sua palavra. E nós glorificamos Ele, exaltamos o seu nome, e Ele vem com a sua palavra e nos desafia a seguir. Como Deus é bom na nossa vida, né? Que maravilha. Vamos falar sobre reconstrução, de restauração. Vamos pegar um exemplo que a gente tem lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias. A gente pode pegar lá no capítulo 1 de Neemias. A gente vai ler os primeiros 4 versículos, do 1 ao 4. Nós vamos falar de reconstrução de muralha, de restauração das nossas vidas. Então, lembrando, Neemias 1, nos versículos de 1 a 4. Se todos já abriram, podemos ler. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Esses acontecimentos foram narrados por Neemias, mais ou menos situando historicamente, entre o ano 464 e 423 a.C. Alguns podem pensar no profeta Neemias, né? Neemias não foi um profeta. Neemias foi um israelita, um funcionário público que viveu como copeiro do rei Artaxerxes, nome difícil de falar, né? Na cidade de Suzã, lá na Pérsia. Neste livro, Neemias retrata o retorno do povo de Deus do exílio babilônico para Jerusalém e a restauração da sua aliança com Deus. Então, o livro todo de Neemias, ele trata sobre essa questão. Tudo começou um pouquinho antes, né? Vamos falar um pouquinho antes do que foi o exílio. Começou, o povo havia sido dominado e exilado na Babilônia, lá pelo rei Nabucodonosor. E isto ocorreu por quê? Porque o povo se rebelou contra Deus, afastando-se da aliança que Deus tinha com o homem. Aquela aliança que ele havia formado. A iniquidade e a maldade no coração dos judeus trouxeram para eles uma cegueira muito grande. Imagina que o profeta Ezequiel chegou a falar, a gente pode ler depois, lá em Ezequiel 9, versículo 9, ele diz o seguinte, Ezequiel falando: a iniquidade da casa de Israel e de Judá, excessivamente grande,
A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Para você ver o estado que estava o povo judeu naquela época, completamente fora da aliança, fora dos caminhos que Deus tinha traçado para aquele povo. Durante o período babilônico, que eles estavam escravizados, a cultura foi abalada, foi corrompida. Eles estavam misturados com outros povos. Foram 70 anos de sofrimento em terra estranha. Quando retornaram para Jerusalém, as muralhas que fortaleciam o povo como uma nação, elas estavam derrubadas. Sem muros, mal podiam ser considerados novamente como uma cidade. Naquele tempo passado, as grandes cidades, elas eram cercadas por muralhas. E essas muralhas evitavam que outros povos estranhos viessem invadir e saquear e tomar aquelas cidades. Então, eles muravam. As cidades pequenas, menores, elas ficavam sem muralhas. Elas eram bem como se fosse um povoado próximo. Então, assim, Jerusalém estava como uma cidade pequena. Ela estava completamente destruída. O retorno a Jerusalém foi muito mais que uma restauração política e geográfica do reino de Judá. Mas ela representou a reconstrução da identidade espiritual e política de todo o povo e da restauração. Tudo aquilo que eles viveram no exílio, longe do Senhor, a reconstrução da muralha e a restauração da aliança foi um marco muito importante para o povo judeu. Nos dias de hoje, temos vivido experiências semelhantes a essas com que o povo lá viveu. Da mesma forma, com o passar do tempo, fomos abrindo buracos nas nossas muralhas, no nosso relacionamento com Deus, na nossa aliança com Deus. Sem perceber, abrimos mão de valores fundamentais, cristãos, que o Senhor nos ensina e que são fundamentais para a nossa caminhada. E deixando-nos, a gente deixa se encher pelo mundo secularizado. E aí passa a ter muito mais importância as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O verdadeiro amor tem se esfriado. É o que a gente chama de apostasia. O amor pela fé, o amor por Deus, o amor pela palavra, o temor, ele vem se esfriando. O temor às coisas de Deus já quase não se pode encontrar. Quem pode hoje chegar e falar assim, que consegue enxergar uma igreja temente, piedosa, devota? Muito difícil a gente encontrar, porque o nosso eu e o século está muito presente na nossa vida. Os nossos desejos são mais importantes, os nossos compromissos são mais importantes do que nos entregarmos totalmente à dependência de Deus. As muralhas vêm sendo destruídas e a gente não tem percebido. É aquela experiência do sapo. Alguém já deve ter ouvido na escola, na época, que se pegar um sapo e colocar na água quente, o sapo pula. Se você pegar um sapo, colocar numa água fria e ir esquentando a água aos poucos, ele morre cozido. É o que a sociedade hoje, o que a igreja hoje, infelizmente, tem enfrentado. A secularização vem entrando em meio à igreja. Isso aqui é legalismo, então a gente deixa de lado, e aí a gente tem desculpa para isso, para aquilo outro, e quando a gente olha para dentro de si, cadê as nossas muralhas? Foram derrubadas, um buraquinho aqui, um buraquinho ali, e no momento a gente não está percebendo, mas a gente está abrindo muralha nas nossas vidas, e os inimigos vão entrar por esses buracos. Diante dessa situação, o que devemos fazer? Como Neemias pode nos dar de exemplo do que fazer nesse momento? Vamos lá ver Neemias 2, 17. 2, versículo 17. Lá Neemias diz o seguinte, 2, 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde,
pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. O primeiro passo que Neemias fala, ele chama o povo à restauração. Vamos reconstruir as nossas muralhas. No tempo de Neemias, as muralhas eram fortificações que protegiam as cidades, como eu falei. Olhando para uma visão de hoje, olhando de forma espiritual, a nossa muralha é a nossa aliança com Deus. Quando construirmos, quando entregamos o controle de nossas vidas a Cristo, nós construímos essa muralha quando a gente derrama a nossa vida nos pés de Cristo. Quando entramos em aliança com Deus, passamos a viver dentro dessa muralha. Passamos a viver protegidos por essa muralha, sob a sua proteção e sob a soberania do Senhor. Ele passa a ser a nossa fortaleza. Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. E nós passamos a ser os seus servos. Antigamente, quando a gente olha para a cultura oriental, nós tínhamos o Senhor, que era aquele que fazia as alianças, e os seus servos. O Senhor era aquele forte, que falava para um povo mais fraco, fala assim, vem que eu te protejo. E esse Senhor passava a dar a vida para a proteção daquele servo. E aquele povo de servidão, ele passava a servir ao seu Senhor. Vejam como Davi olha essa questão de aliança. Ele relata lá no Salmo 91, no versículo 1 e no versículo 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Tu és a muralha da minha vida, aquele que me cerca em volta e que me protege, em quem eu estou seguro. Acredito que estamos vivendo o tempo em que precisamos reconstruir nossas muralhas, restaurar nossa aliança com Deus em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito ao casamento e à família. Esses dois institutos, a família e o casamento, têm sido muito atingidos nessa questão de aliança. Têm sido arrebatados pela secularização, pelos séculos, pelo mundo de hoje em dia. Neemias, na companhia de Esdras, trabalharam arduamente para a restauração da aliança do povo com Deus e a restauração da muralha. Essa restauração foi a primeira restauração que Neemias fez. O primeiro passo para reconstruir, restaurar o povo foi o quê? Precisamos trazer de volta a muralha. Sem a aliança, sem a muralha de Deus, como nós podemos nos proteger dos nossos inimigos? Nós só estaremos seguros, nós só restauraremos a nossa identidade no momento que construirmos, iniciarmos a nossa reconstrução através da muralha. Se caminharmos um pouco no livro de Neemias, veremos que no capítulo 3, eu não vou ler o capítulo 3 para vocês todinho, são 32 versículos, mas aqui ele fala o que cada família caminhou, fez, né? Qual foi a atividade de cada família na construção da muralha. Então aqui ele vai citando o que cada um fez para construir, em que parte que fez. Um fato me chamou a atenção em ler esse período de reconstrução da muralha. A reconstrução demorou apenas 52 dias. Imagina só, gente, construir uma muralha, não é um murinho, não é um muro, mas é uma muralha em volta de uma cidade, e uma grande cidade como era Jerusalém, em apenas 52 dias. Isso é o mover da mão de Deus sobre a vida daquele povo. Isto aconteceu porque o povo estava unido em um só propósito. Todas as famílias trabalharam para a reconstrução do muro. Não foi um operário, não foi Neemias, não foi os funcionários de Neemias, não foi o funcionário de rei. Cada família do povo reconstruiu a muralha. Cada família que está dentro da igreja
tem o seu pedaço de contribuição na reconstrução, na restauração das muralhas. Cada um trabalhou na parte que lhe cabia, no lugar onde morava. Então, tinha uma família que morava no lado oeste. Ela construiu a muralha que estava do lado oeste. Ela não saiu do oeste para fazer o serviço do leste. Aquele que sabia construir o portão, construiu o portão. Ele não foi fazer a muralha. Então, cada um, aonde estava, foi construindo. Ainda que houvesse oposição e facções que lutavam para que o muro não fosse construído, ainda assim, a força da comunhão das famílias prevaleceu. Alguém já deve ter ouvido falar em Sanbalate e Tobias. São dois que, se você ler aqui o livro de Neemias, foram dois que tentaram de tudo não deixar o povo construir a muralha. Em meio toda a família, todo mundo querendo reconstruir, tinha lá Sanbalate e Tobias. Sanbalate e Tobias. Então, assim, é importante reconhecer que não é fácil trabalhar em meio à diversidade. Nós somos muitos, eram muitas famílias. Sabemos que nossas diferenças, muitas vezes, nos afastam. Nos afastam porque somos diferentes. É natural que tenhamos pensamentos diferentes, tenhamos opiniões divergentes, mas o consenso e o objetivo comum é o que deve prevalecer. Eu sei que no meio à diversidade é a coisa mais difícil de trabalhar, porque cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito. Mas as diferenças que sempre existirão, essas têm que ficar em segundo plano. Podem haver diferenças, mas elas não são as principais. O que deve nos unir é só uma coisa, é o caminhar em Cristo. Ele é o nosso cabeça. Paulo ressalta a importância disso lá para a igreja que se reunia em Roma. Ele traz esse conceito para a igreja. Ele fala, igreja, vocês têm que viver a diversidade e a comunhão dessa diversidade. Vamos ver onde ele diz isso? Abre aí Romanos 15, a gente vai ler do versículo 5 ao 6, 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e a Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro passo também, irmãos, e muito importante, é a restauração da aliança. Para a restauração da aliança, foi o arrependimento e a confissão de pecados. Olha só o que Neemias traz para nós, o que ele fez no no capítulo 9, versículo 1 a 3. Se a gente voltar lá, (9, 1 a 3). Lá diz o seguinte: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, com panos de sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Eles reconstruíram a muralha e se arrependeram do que vinham caminhando. Aquilo que levou eles ao exílio, eles se arrependeram. Eles reconheceram. Essa atitude de colocar um pano de saco e jogar cinza sobre si, é uma atitude de tristeza, arrependimento, humilhação.
Era assim que eles expressavam esses sentimentos. Hoje, nós precisamos vestir pano de saco nas nossas vidas e fazer mea culpa. Você viu? Gostou? Eu falei em latim. Mea culpa, muitas vezes pode parecer meia culpa, mas na verdade, em latim, mea culpa quer dizer minha culpa. Então nós temos que vestir o pano de saco, é humildade, os chinelos da humildade, né, as sandálias da humildade, e falar o seguinte: eu quero ver aonde eu tropecei, eu quero deixar aquilo que eu fiz de errado para trás. E, Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus erros no caminhar, e eu quero voltar à prática do primeiro amor. Eu quero voltar àquele amor que se acendeu em mim quando eu te conheci. Este momento de arrependimento é fundamental para que possamos restabelecer, restaurar a aliança com Deus. Viver a aliança com Deus é diferente de viver sob o conceito de aliança secular que nós temos vivendo. São coisas bem diferentes. Deus nos ensinou o que é aliança e o mundo tem nos ensinado o que não é aliança, mas o que é um contrato. Deus se relaciona conosco sob o conceito de aliança, por meio de uma aliança, e essa aliança tem algumas características que são muito importantes e que destoam completamente do que o mundo vive hoje. Em primeiro lugar, a aliança é unilateral. Deus não depende da nossa vontade. Ele entra em aliança conosco. Ele se entrega em aliança conosco. Esse é o momento que a gente tem que entendê-lo como nosso anfitrião, que abre as portas independente de quem nós somos, do que nós fizemos, da nossa história. Ele simplesmente diz para nós: eu estou aqui e quero fazer uma aliança com você. Na vida secular, o que nós encontramos é um contrato que depende de duas partes, de duas vontades. E como que isso funciona na nossa vida? No casamento, é muito simples. Você faz o que eu faço para você. Se você me atende, eu te atendo. E no relacionamento com Deus? Senhor, eu te dou meu dízimo e o Senhor me dá a minha bênção. Senhor, eu oro, então o Senhor me responde. Isso é contrato com Deus. Isso não é entrega verdadeira. Outro fator importante da aliança é que ela é incondicional. Isto é, Deus não nos coloca nenhuma condição. Deus nos aceita. Deus faz aliança conosco sem esperar que nós possamos oferecer alguma coisa em troca, sem que a gente possa, nenhuma obrigação para que seja aceita a aliança. Olhando para os nossos tempos e a nossa cultura ocidental, vimos que os relacionamentos são sempre condicionais, muito mais um contrato do que uma aliança. Para que uma parte cumpra a sua obrigação, é importante que a outra cumpra também. É como se você fosse fazer um contrato de compra e venda de carro. Eu te dou o carro e você me dá o dinheiro. Se você não me der o carro, eu não preciso te dar o dinheiro. E, na verdade, Deus não age assim conosco. Ele não nos pede nada em troca. Ele não põe condição. Ele se dá, ele se deu para nós. O apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Dentre outras coisas, não podemos mudar em nossas mentes o significado de aliança que Deus nos traz. Lá em Romanos 12 ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa entender o que é aliança para Deus. E aí a gente passa a aprovar essa condição maravilhosa que Deus fez por nós. A aliança não é um contrato que pode ser quebrado. Ela é irrevogável. A aliança nos povos do Oriente sempre foram seladas através de um sacrifício com derramamento de sangue. Em todas as alianças sempre tiveram derramamento de sangue, os holocaustos. O sangue para a cultura oriental, diferente do que é para nós, o sangue significa vida. A vida está no sangue na cultura oriental.
Por isso, quando se fazia uma aliança, para confirmá-la, havia o derramamento de sangue, ou o holocausto, como eu falei. Isso significava que quem entrava naquela aliança dava a vida pelo outro. Ou seja, ele cumpriria a aliança com sua vida e até com a sua vida e até a sua morte. Olha que interessante. Como é que eram as alianças entre os reis que haviam naquelas cidades? Eram dessa forma. Quando ele entrava em aliança com um rei, ele lutava pela vida daquele povo que ele estava com aliança. Olha que interessante. A gente olha, fala do sangue, do holocausto, mas hoje eu falo para vocês aqui. Mas o Senhor não se esquece e não muda a sua aliança conosco. E Jesus nos garantiu isso com o seu sacrifício na cruz, com o derramamento do seu sangue. Tem sangue nessa aliança. O próprio sangue do Senhor foi derramado por essa aliança, porque ela não será irrevogável. Pelo contrário, ela será irrevogável. Você não pode revogá-la. O sangue de Jesus derramado na cruz nos lava de todo o pecado e nos reaproxima de Deus para a vida eterna. Lá em Romanos 9, de 11 a 15, diz o seguinte: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não veio por mãos humanas, que quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados nos santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo o Senhor ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, Cristo, é o mediador da nova aliança. Olha o conceito de aliança que não foi quebrado, não foi deixado de lado, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Essa aliança que Jesus fez conosco, essa nova aliança, jamais será quebrada. Não tem fim, é eterna. Quando entramos em aliança com Deus, passamos a estar sob a sua proteção, cercados por sua muralha. O mundo não pode nos oferecer a proteção e a segurança que Deus nos oferece. O Senhor é soberano, Deus criador dos céus e da terra, o começo e o fim. Só Ele pode nos dar segurança e a vida eterna. Davi tinha uma verdadeira aliança com Deus e reconhecia a sua soberania sobre sua vida. Vamos dar uma olhada no Salmo 91, para ver como Davi retrata essa aliança. Eu acho que a maioria de vocês já conhece. Vamos ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem de seta que voa de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada.
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, querido Deus, Pai eterno e amado, obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, a Tua palavra foi semeada em nossos corações. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito, Senhor, frutificar essa semente no coração de cada um de nós. Senhor, restaura, meu Pai, a Tua aliança em nossas vidas. Senhor, nos traz à memória, meu Pai, os momentos, aquilo, meu Pai, que tem Te desagradado, que tem nos afastado, meu Pai, de um amor verdadeiro contigo, Senhor, de um relacionamento próximo, que o Senhor possa, meu Pai, através da ação do Teu Espírito, Senhor, tocar o coração de cada um de nós. Senhor, que lá do fundo do nosso coração, individualmente, possamos ouvir a Tua voz, Senhor, clamando, Senhor, para que o Senhor aceite o nosso arrependimento, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, resgatar aquele que está, meu Pai, afastado de Ti, Senhor. Aqueles que estão mais próximos do mundo, encantados, Senhor, com a individualidade, com as coisas desse século, Senhor. Restaura no coração deles, meu Pai, a Tua aliança. Mostra-se, Senhor, poderoso e soberano sobre nossas vidas, Senhor. Resgata-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa aliança contigo. Que o Senhor seja louvado, exaltado, magnificado. Bendito é o Teu nome. Assim, Senhor, nós oramos. Senhor, colocados e derramados diante de Ti, aos Teus pés, reconhecendo a Tua soberania sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.